todos, hoje vou apresentar o meu trabalho de História, módulo 9, e vamos falar sobre a integração europeia e as suas consequências. Para começar, vamos falar sobre o que é a integração, o processo de integração europeia. Portanto, é o processo político e económico de integração integracionista dos Estados da Europa, incluindo alguns Estados que estão parcialmente na Europa. Na atualidade, a integração europeia é um processo vital para o sucesso da União Europeia. E isso podemos saber através do repositório.ual.pt, através de um documento PDF e através do site europeanunion.europa.eu, disponível na descrição. Quais são as vantagens e desvantagens da União Europeia? Portanto, vamos agora saber. Principais realizações da União Europeia e benefícios tangíveis: um continente em paz, a liberdade para os cidadãos de viverem, estudarem ou trabalharem em qualquer parte da União Europeia, o maior mercado único do mundo, assistência e ajuda ao desenvolvimento para milhões de pessoas em todo o mundo. E qual é o objetivo da União Europeia? O site european-union.europa.eu diz assim que o objetivo da União Europeia é contribuir para a paz e a segurança e para o desenvolvimento sustentável da Terra, contribuir para a solidariedade e o respeito mútuo entre os povos, o comércio livre e equitativo, a erradicação da pobreza e a proteção dos direitos humanos e contribuir também para a rigorosa observância do direito internacional. E agora, ainda antes de falarmos sobre os tratados, que são bastante importantes e vão entender isso, despertar aí a curiosidade em relação a esse assunto, agora, quando vamos falar sobre os direitos dos cidadãos da União Europeia, porque entrega totalmente, não é? Está totalmente relacionado. Vamos lá. Bem, através do site da eurocid.mne.gov.pt, site o qual eu vou deixar também na descrição, a União Europeia ela está assente em valores comuns, partilhados pelos seus 27 Estados-membros, que são valores universais. E os direitos dos cidadãos está na dignidade humana. Todos temos o direito à dignidade, isso é inviolável, é um direito fundamental em si mesma, também para a própria base dos direitos fundamentais. Temos também a liberdade de ir e vir, a liberdade de pensamento, de religião, de união, de expressão, de informação, o direito de se deslocar, portanto, não é? Ainda agora disse livremente, e residir também no interior da União, nesse sentido, quer que estejam no seu país de origem ou num outro país da União Europeia, os seus direitos também serão respeitados, sim, tem a garantia. E a democracia, o funcionamento da União Europeia assenta numa democracia representativa, portanto, os cargos de poder são eleitos pelos cidadãos, o Parlamento Europeu são eleitos diretamente pelos cidadãos da União Europeia, no Conselho da União Europeia também participam os ministros que compõem os governos dos Estados-membros democraticamente eleitos, e no Conselho Europeu participa o nosso Primeiro-Ministro, que é o chefe do governo que resultou das eleições legislativas. Temos também o Estado de Direito, e isso, a União baseia-se no Estado de Direito. Tudo o que a União Europeia faz tem por fundamento os tratados, aprovados de forma voluntária pelos seus Estados-membros. E vamos conhecer a seguir o Tratado da União Europeia em vigor. Também temos a igualdade, que significa direitos iguais para todos os cidadãos. Não importa se é homem, se é mulher, o salário deve ser igual para trabalho igual. Okay? Isso já estava inscrito no Tratado de Roma de 1957. Direitos humanos, sim, também temos os direitos humanos, que estão protegidos pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, e eles abrangem o direito a não sofrer nenhuma forma de discriminação com base no sexo, raça ou origem étnica, religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual, o direito à proteção de dados pessoais e o direito de acesso à justiça. Temos também o pluralismo. Uma sociedade pluralista é aquela em que o cidadão e a cidadã, com ideias, pensamentos e comportamentos diferentes, convivem de forma saudável dentro do respeito pela lei. Na União Europeia, qualquer pessoa tem o direito à liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de receber ou de transmitir informações ou ideias, sem que possa haver ingerência de quaisquer autoridades públicas em qualquer país da União Europeia em que se encontrem. Também temos todos o direito à não discriminação.
proíbe a discriminação em razão do sexo, raça, cor ou origem étnica ou social, características genéticas, língua, religião ou convicções, opiniões políticas ou outras, pertença a uma minoria nacional, riqueza, nascimento, deficiência, idade ou orientação sexual, proíbe ainda a discriminação em razão da nacionalidade, o que ganha particular importância no mercado único europeu em que cidadãos podem viajar, trabalhar, estudar e residir num outro Estado-membro diferente do seu. Também temos direito à tolerância, que é a capacidade de respeitar a existência da opinião ou comportamentos com os quais não concordamos, numa união que se caracteriza pela diversidade. É fundamental que se promova o respeito mútuo e a compreensão dentro e entre as sociedades. Temos também o direito à justiça. A União proporciona aos seus cidadãos um espaço de liberdade, segurança e justiça sem existências de fronteiras internas. A todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para a defesa dos seus direitos. Os cidadãos gozam da proteção jurídica em qualquer país da União Europeia em que se encontram. Também temos o direito à sociedade, ajudar o próximo, partilhar, combater a desigualdade. Como protege a União Europeia estes valores tão importantes inseridos? Introduzido pelo Tratado de Amsterdão em 1997, o artigo 7º do Estado da União Europeia é um instrumento específico a utilizar quando existe um risco manifesto de violação grave dos direitos referidos no artigo 2º, por parte de um Estado-membro. Conheça, portanto, o processo previsto no artigo 7 do Tratado da União Europeia, agora a seguir, que vamos falar agora, neste momento, aliás, sobre os tratados da União Europeia. Temos o Tratado de Lisboa. A entrada em vigor foi em 1 de dezembro de 2009 e teve como finalidade tornar a União Europeia mais democrática, eficaz e mais apta a fazer face a problemas mundiais, como alterações climáticas, permitindo-lhe falar a uma só voz. E as principais mudanças foram o reforço dos poderes do Parlamento Europeu, alteração dos processos de votação no Conselho, introdução de iniciativa de cidadania europeia, criação dos cargos do Presidente do Conselho Europeu e de Alto Representante para os negócios estrangeiros e a política e segurança, bem como um novo serviço diplomático da União Europeia. E poderão ver mais, como por exemplo os objetivos, saber um pouco mais, através do site European Union Europa.eu. Vou também deixar na descrição. E assim também poderão consultar em relação principalmente às mudanças, porque eu gostaria de falar mais sobre a finalidade para deixar o vídeo um pouco mais curto. Temos o Tratado de Nike, a 26 de fevereiro de 2001, e que deu entrada em vigor a 1 de fevereiro de 2003 e teve como finalidade proceder à reforma das instituições por forma a que a União Europeia pudesse continuar a funcionar eficazmente após o seu alargamento a 25 países. E temos o Tratado de Amsterdão, que há bocado falámos, e ele entrou em vigor a 1 de maio de 1999, com o seu objetivo de proceder à reforma das instituições para preparar a adesão a mais países à União Europeia. Temos o Tratado de Maastricht, que foi a 1 de novembro de 1993 que entrou em vigor, com a finalidade de preparar a União Monetária Europeia e introduzir elementos para a União Política, cidadania política comum em matéria de relações externas e assuntos internos. Temos também o Ato Único Europeu, que entrou em vigor a 1 de julho de 1987, para proceder à reforma das instituições para preparar a adesão de Portugal e de Espanha e simplificar a tomada de decisões na perspectiva do mercado único. Temos também aqui o Tratado de Bruxelas, que é o Tratado de Fusão, que entrou em vigor em 1 de julho de 1967 para simplificar o funcionamento das instituições europeias. E temos também o Tratado de Roma, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 1958, para instituir a Comunidade Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atómica. E por último, temos aqui o tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que entrou em vigor a 23 de julho de 1952, para tornar os setores do carvão e do aço interdependentes para que um país deixasse de poder mobilizar as suas forças armadas sem que os restantes tivessem conhecimento, dissipando assim a desconfiança e a tensão existente entre os países europeus depois da Segunda Guerra Mundial. E agora, por último, vamos falar de algumas curiosidades, como por exemplo, quais foram os países que fundaram a União Europeia, não é? Porque isto teve tudo no início. E esses países foram a Alemanha, a França, a Itália, os Países Baixos, a Bélgica e o Luxemburgo. E o nome do tratado que criou a União Europeia foi, portanto, o Tratado de Maastricht, que é o Tratado da União Europeia. Acho que tenho alguma dificuldade em pronunciar, vou escrever na descrição. E
A União Europeia ela foi fundada a 1 de novembro de 1993 com este tratado. A União Europeia, neste momento, tem 27 países membros e 24 línguas oficiais. Os países que não aderiram ao euro foram a Bulgária, a Chequia, a Hungria, Polónia, Roménia e Suécia. Quais são as vantagens do nosso país, Portugal, pertencer à União Europeia? A Portugal interessa entrar nas comunidades europeias para aceder ao mercado europeu e a fundos comunitários para modernizar as infraestruturas e a economia. Nos anos 90, o PIB e as exportações cresceram e reduziu-se o desemprego, a inflação e a dívida externa. Quem é cidadão da União Europeia? A cidadania é automaticamente concedida a qualquer pessoa que possua a nacionalidade de um país da União Europeia. Alguns direitos e benefícios decorrem da legislação nacional e podem diferir de país para país. Outros direitos decorrem do direito da União Europeia e, por conseguinte, são os mesmos em todos os países da União Europeia. Como é que nós devemos definir a Europa? A Europa é o segundo menor continente do mundo e possui 50 países. A Europa é um dos 6 continentes do mundo, sendo em extensão territorial o segundo menor. O continente é banhado ao norte pelo Mar Ártico, ao sul pelo Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, e a oeste pelo Oceano Atlântico e a leste pelo Mar Cáspio. Por que foi assinado este Tratado de Maastricht? O objetivo foi aprofundar as reformas nos países signatários para implantar a União Europeia, a integração do continente, buscar unificar as decisões e ações dos países membros sobre educação, meio ambiental, cultura, agricultura e saúde. E também sabemos nós, segurança. O trabalho já está um bocadinho longo, eu teria aqui muitas mais coisas interessantes para falarmos, no entanto vou deixar na descrição um link. Muito obrigada, professora, pela chance de poder terminar o trabalho depois do prazo e obrigada. Espero que lhe agrade e que atenda a todos os pontos.